Sabe aquela sensação de que as grandes histórias, não importa se são mitos de séculos atrás ou o último filme de sucesso, parecem conversar entre si? Pois é, existe uma espécie de linguagem secreta, quase universal, que conecta todas elas. Uma linguagem que a gente entende instintivamente. E hoje a gente vai mergulhar fundo para decifrar esse código. E para começar, olha só que frase poderosa essa do Carl Jung, o psicólogo que basicamente desenhou o mapa desse universo que a gente vai explorar. Isso aqui quer dizer que existem forças muito antigas e poderosas agindo nas nossas vidas e, claro, nas histórias que contamos. Quer a gente se dê conta disso ou não, é um ótimo ponto de partida. Bom, esse aqui é o nosso caminho. Primeiro a gente vai entender o que é essa tal linguagem secreta. Depois, vamos focar no personagem principal de quase toda a história, o herói. Vamos ver que ele não é uma coisa só, mas tem várias faces. Daí a gente conhece o guia dele, o mentor. E no fim, vamos sacar o poder gigantesco que essas ideias têm. Essa é a grande pergunta, né? Por que um cavaleiro de uma lenda antiga e um piloto de uma galáxia distante parecem ter a mesma alma, a mesma essência? A resposta para esse mistério cabe em uma única palavra: arquétipos. E aqui está a definição mais formal. Pensa nos arquétipos como se fossem o DNA da nossa psicologia coletiva. Segundo Jung, são esses padrões de personagens, de símbolos, de situações que se repetem sem parar nas histórias do mundo todo, porque todos eles vêm de uma fonte comum, o tal do inconsciente coletivo. Agora é aqui que a coisa fica genial. A visão antiga era meio engessada, sabe? Se um personagem era o mentor, ele era só isso, e ponto final. A visão mais moderna, que é muito mais interessante, vê os arquétipos como máscaras. Um personagem pode usar a máscara de mentor numa cena, mas em outra ele pode muito bem vestir a máscara do herói. É uma função, não um rótulo fixo. Então vamos começar pelo arquétipo dos arquétipos, o centro de tudo, o herói. Ele é os nossos olhos e ouvidos dentro da história. É com ele que a gente se conecta, por quem a gente torce, é com quem a gente vive a jornada. A origem da palavra já entrega tudo: proteger e servir. A essência do heroísmo é o sacrifício. E, psicologicamente falando, a jornada do herói nada mais é do que um espelho da nossa própria busca para nos tornarmos pessoas completas, para encontrar a nossa identidade. Certo, mas qual é o trabalho do herói na história na prática? Basicamente, são 4 funções. A primeira é a identificação. Ele é a nossa porta de entrada para aquele mundo. A segunda, o crescimento, é quem mais vai ralar, aprender e mudar ao longo do caminho. Terceiro, a ação. É ele quem faz a história andar. E por último, o sacrifício, aquele momento de vida ou morte, literal ou não, que define tudo. Mas, olha, nem todo herói usa capa e voa. A beleza desse arquétipo é que ele é super versátil. Ele pode aparecer de muitas formas diferentes. Esquece a caixinha. E essa variedade é fantástica. Tem um anti-herói, aquele personagem cheio de defeitos que a gente acaba amando. Tem o herói solitário, tipo um cowboy que chega, resolve tudo e vai embora. Tem o herói relutante, que é gente como a gente, cheio de medo e precisa de um empurrãozinho. E o mais curioso, o herói catalisador, que não muda nada, mas transforma todo mundo ao redor dele. E aí a gente volta para a ideia da máscara, que é fundamental. Heroísmo não é um cargo, é uma atitude, um momento. Até o vilão da história, no momento de virada, pode colocar a máscara do herói e fazer um sacrifício. É essa flexibilidade que deixa as histórias tão ricas e surpreendentes. Ok, se o herói é quem está na jornada, quem é que prepara essa pessoa para a estrada? Isso nos leva direto para outra figura essencial, o mentor. E fala sério, existe exemplo mais perfeito que esse? Essa frase de estudo sobre o papel do mentor. Ele não dá só ferramentas, ele dá sabedoria, fé, um propósito maior em que acreditar. O mentor pode ser o velho sábio, a fada madrinha, o mestre Yoda, o Dumbledore. Psicologicamente, ele é a representação do nosso eu superior. É aquela vozinha da consciência, a nossa sabedoria interna, que no fundo já sabe qual é o caminho certo. O trabalho do mentor tem várias facetas, né? Ele ensina, dá presentes importantíssimos, que pode ser uma espada mágica ou só um bom conselho. Ele motiva o herói a chutar o balde e encarar o medo, e muitas vezes ele funciona como a bússola moral da história. Só que tem uma regra de ouro na arte de contar histórias. A ajuda do mentor não vem de graça. Ela precisa ser conquistada. O herói tem que passar por um teste, mostrar que tem bom coração, provar que merece.
Isso dá um peso muito maior para o presente e para a jornada toda. Chegando ao final, o que a gente tira de tudo isso? Que arquétipos não são só uma teoria maluca de psicologia. Eles são, na verdade, o kit de ferramentas mais poderoso que qualquer contador de histórias pode ter. Hoje a gente focou no herói e no mentor, mas eles são só a ponta do iceberg. Tem vários outros, como a sombra, que é o vilão, os nossos medos, o arauto, que traz o chamado para a aventura, ou o guardião do limiar, aquele obstáculo que testa o herói. Todos juntos, eles formam o elenco básico de qualquer grande história. E a grande sacada é essa: entender a energia de cada um desses personagens. Saber como usar essas máscaras é o que transforma uma lista de acontecimentos numa história que arrepia, que fica com a gente. É literalmente a gramática da emoção humana. Para fechar, fica a provocação. Pensa aí, naquele filme, livro ou até jogo, que é o seu favorito. Com esse olhar agora, que personagem, que máscara se destaca mais? A resposta pode dizer muito sobre o que aquela história significa e também sobre o que a gente busca.